Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que ele é super relevante, que é a segurança baseada em IA e como que a gente consegue modernizar a estrutura natural que nós temos hoje no SOC, pensando em forensics. Primeiramente, me apresentar, meu nome é Rubens Paglioni, eu sou um executivo de contas na Darktrace e também consultor em cibersegurança. E é legal, eu trouxe esse tema justamente para vocês, que a gente está vivendo uma dinâmica muito crescente com relação ao IA. A gente sabe que acaba sendo um jogo de gato e rato. As ameaças cibernéticas eles têm crescido de maneira muito rápida, da mesma maneira que as nossas soluções de segurança também precisam se adaptar a essas mudanças. Então isso traz para a gente um desafio super interessante. Esse slide é muito bacana porque são dados, inclusive, que são observados por nós na Darktrace, e também a gente percebe que isso vem no mundo também, que se a gente lembrar um pouquinho no passado, ali em 2020, 2021, até 2022, a gente teve um boom muito grande com a questão da IA, seja ela para novos ataques, mas também relacionados também a como as ameaças elas vêm crescendo e como que a gente vem combatendo a questão de segurança. Mas quando a gente olha para 2024, que é o estudo do ano passado praticamente, mais de 15% de tudo que foi identificado durante todo esse período foi considerado apenas um crescimento tão grande desse em 2024. Isso mostra o quão a seção de novos CVEs voltados para a segurança tem crescido. E isso muito do adendo da inteligência artificial. Mas também, a gente sabe que vocês como executivos têm uma preocupação muito grande. A IA ela pode ter vários benefícios super importantes para poder acelerar os nossos negócios, mas ao mesmo tempo também existe uma preocupação de que ela também está sendo usada de maneira muito ininterrupta e que isso acaba crescendo muito. E essa relação ela vem crescendo ano a ano. Então essa preocupação, tanto os dois lados, para beneficiar o negócio, mas também para que ela possa causar danos, ela acaba sendo algo muito relevante. Mas se a gente olhar sobre a IA autônoma, algo que está sendo muito crescente no mercado, a gente sempre tem ali uma definição ampla de como isso acabou acontecendo, né? Então, a IA ela se torna um trabalho muito forte de maneira autônoma, capaz de realizar tarefas, concatenar atividades, ter uma crescente muito forte a questão de automação, mas isso vem permeando e hoje a gente já está convivendo isso dentro de um cenário de cibersegurança, onde ela consegue monitorar de maneira proativa as atividades de segurança, consegue ao mesmo tempo conter tudo o que acontece de novos alertas e também corrigir as vulnerabilidades. Então isso acaba ajudando muito a questão da crescente do que nós temos pensando no modelo de resposta a incidente que nós temos agora. Mas o que a gente enxerga na verdade, né? Para onde teoricamente nós podemos caminhar na verdade? Uma abordagem pensando no negócio, que ela consegue entender basicamente como o negócio funciona, entender como que o business ele precisa trabalhar, entender basicamente como as coisas historicamente precisam trafegar dentro da própria infraestrutura, seja ela nuvem, cloud, OT, entre outros, ela é super importante. Então você tentar adotar algo que você tenha uma IA de alto aprendizado, isso ajuda a acelerar muito a questão de como que a gente trata a abordagem para o negócio. Ela precisa hoje ser centrada no negócio. E a Darktrace, ela funciona como um modelo de alto aprendizado. Então, ou seja, eu identifico possíveis anomalias que teoricamente podem acontecer dentro da própria infraestrutura, com isso eu consigo me antecipar a ameaças que elas são crescentes e que são muito avançadas, e eu também consigo fazer automações autônomas, tudo isso baseado num modelo de inteligência artificial que roda internamente dentro do próprio core, analisando o negócio. Porém, se a gente olhar para uma abordagem tradicional, onde que está o maior potencial? O que a gente vem identificando nos últimos anos é que a IA ela tem sido uma excelente aliada, só que antigamente olhando muito a questão do vetor do ataque. Ou seja, aprendendo como o ataque aconteceu, aprendendo como o modelo de inteligência e o ataque de novos aprendizados eles acabaram ocorrendo dentro do próprio negócio, e isso trouxe uma aceleração super importante. Porém, o que a gente identifica quando a gente olha para um modelo baseado no negócio, a gente treina com os dados que eles não estão totalmente tão estruturados, porque a gente continuamente fica aprendendo como o negócio funciona, aprendendo como que aquele tipo de dispositivo, aquele tipo de negócio ele trafega dentro da sua própria infraestrutura, e isso acaba tendo que a gente consegue ter uma ampla ligação ali para identificar novos tipos de alertas. Então, essa visão que a gente consegue enxergar e que a gente entende que pode ser o futuro é algo super importante que nós conseguimos trazer olhando para essa visão de negócio. E o que a gente consegue ajudar pensando num ponto de vista de como que a gente atua na resposta a incidente? Se a gente olhar aqui do lado da esquerda, se a gente olhar numa ótica de como que o SOC trabalha,
no modelo, vamos pensar assim, tradicional, é muito comum que a gente convive com milhões e milhares de eventos que acontecem simultaneamente, e são muitos, então é humanamente impossível a gente conseguir alinhar tudo isso, identificar tudo isso numa maneira tão rápida, e qual é a consequência disso? A gente vai lá, pega uma porção de alguns incidentes que a gente está identificando, depois a gente elimina eles para identificar exatamente somente aquilo que é teoricamente crítico do que eu estou enxergando para poder tratar. Quando eu penso numa ideia voltada para um negócio, no nosso caso, a Darktrace desenvolveu um Cyber AI Analyst, que é um analista de IA que trabalha em conjunto com os nossos produtos, as nossas plataformas, que ele consegue, de maneira automatizada, conseguir correlacionar milhões e milhares de eventos simultaneamente e trata isso de maneira automatizada. Então, ele investiga, ele consome os dados que estão passando teoricamente dentro da própria infraestrutura e ele consegue correlacionar e gerar os incidentes de maneira automatizada. E até mesmo gerar respostas autônomas para, inclusive, bloquear determinados tipos de ataques que, teoricamente, pode estar acontecendo. Então, a maneira como a gente acaba atuando nesse modelo, ele acaba sendo um processo muito acelerado. Então, você tem ganhos operacionais para dentro do seu time de segurança, você consegue acelerar a resposta a incidente que, teoricamente, você tem do SOC, usando um agente inteligente de IA, e isso ajuda muito a questão da tratativa do dia a dia. Mas, olhando para esse ponto, né, o que tem que ser levado em consideração quando a gente pensa como tratar a questão da IA? São praticamente alguns fatores super importantes. Privacidade, então, ou seja, né, o quão eu estou seguro e os sistemas ele devem preservar basicamente o que eu entendo ali do negócio. Interpretabilidade, que é o quê? E tentar identificar né, o quanto que os profissionais eles entendem o raciocínio que está rodando teoricamente por trás do negócio. Segurança e robustez, que obviamente né, o processo tem que ser seguro, o design e tudo mais tem que rodar de maneira segura. Preciso ter uma ótica muito grande pensando em exatidão, ou seja, os dados eles precisam ser ter uma precisão de detecção muito alta e principalmente ética. Então eu tenho que ter uma preocupação muito grande com relação a isso. Com tudo isso, a Darktrace ela foi uma das primeiras empresas a se certificar na ISO 42001, que é uma ISO que a gente tem uma preocupação muito grande com relação aos dados do cliente, com relação aos dados que são tratados, e isso acaba sendo algo super importante para a gente, porque os dados eles são tratados internamente, a gente não correlaciona isso de maneira externa, então seus dados ficam seguros dentro da plataforma e a gente aprende com o seu negócio, então é algo que traz isso para a gente uma relevância muito importante. E com isso, nós temos uma abordagem que a gente consegue cobrir praticamente mais de uma camada. Então a gente entende como o negócio funciona, como os dispositivos trafegam, como as aplicações elas rodam. A gente consegue permear basicamente todos os tipos de sistemas que as organizações possuem, seja o cloud, OT, aplicações, chat, nuvem, dentre outros, na verdade. E a gente interpreta esses dados, trabalha isso de maneira autônoma, entende o contexto do negócio e prioriza exatamente aquilo que faz sentido dentro da nossa arquitetura. E a nossa plataforma, teoricamente, consegue cobrir tudo. Isso com plataformas de e-mail, de cloud, de network, OT, identidade, dentro de uma única solução que a gente consegue basicamente entender tudo o que acontece dentro da organização, seja ela interna, de terceiros, dentre outros. Mas e quando a gente fala de nuvem? Nuvem é totalmente diferente de como a gente olha para a ótica atualmente hoje, pensando em segurança, principalmente dentro da nossa própria infraestrutura. Se a gente olhar um pouquinho sobre o contexto do que a gente enxerga como nuvem, cloud ela ajuda a dar uma aceleração muito grande para a questão do negócio, mas ele evolui de maneira muito rápida. Então você tem uma adoção acelerada de novos produtos, de novos containers, os ataques cross-domínio, principalmente com aquelas organizações que possuem data centers que são privados e data centers que são on-premise com nuvem ou multi-cloud, dentre outros, na verdade. Os métodos tradicionais que a gente acaba aplicando, ele acaba sendo um pouco complexo, você tem que monitorar mais de um produto, mais de uma plataforma, justamente para você ter uma visibilidade completa. E isso acaba acarretando num desafio muito grande em segurança, que isso gera uma visibilidade baixa, sobrecarga da quantidade de alertas, e você tem também um fluxo de trabalho que ela acaba sendo um pouco reativo, justamente do que você precisa olhar para dentro da organização. E é um dado importante que são alguns estudos, que inclusive a gente usa isso, que já foi praticamente para o mercado, né, que existe uma complexidade muito grande quando a gente olha a questão da investigação dentro da nuvem. Então, quando acontece um determinado tipo de problema, né, muitas organizações elas têm dificuldades em conseguir capturar evidências de incidentes que aconteceram dentro da nuvem. Um outro ponto também é que o tempo médio para você conseguir fazer as investigações e a resposta a incidente, ela acaba sendo um fator muito crítico dentro das organizações quando se pensa em nuvem.
E muitas pessoas nesses estudos, inclusive, já relataram que existe uma dificuldade muito grande de você conseguir capturar tudo isso dentro do seu stack de segurança quando a gente olha para a nuvem. Então isso traz um desafio muito grande. Pensando nisso, a investigação da nuvem ela acaba se tornando muito mais difícil. A gente sabe que é muito comum que as organizações tenham dados efêmeros, ou seja, você tem lá uma campanha de marketing, uma campanha de negócio que você pega na nuvem e você consegue escalar de maneira muito rápida os serviços que rodam temporariamente. Só que aquilo roda por um tempo, se acontece um incidente e depois você perde praticamente os dados que estavam ali, você perde praticamente a rastreabilidade, você não consegue teoricamente investigar o que realmente aconteceu. A investigação dentro da nuvem ela tende a ser um pouco mais lenta, porque você precisa, teoricamente, captar e capitanear vários dados de vários sistemas, de vários produtos, para você, teoricamente, identificar. E as ferramentas, elas são fragmentadas, ou seja, é difícil você ter uma interoperabilidade, uma integração nativa entre todos os produtos, né? E isso causa que o quê? Se a gente olhar para os times de SOC e a gente pensar em forense digital, você é de baixa expertise, né? Então, seja, porque falta carência de profissionais, falta carência de tecnologia, você consegue teoricamente cobrir tudo e traz uma lacuna muito grande em cima disso. E como que a gente cobre essa lacuna, né? Como que a Darktrace consegue justamente cobrir isso? Forensics Acquisition Investigation. É uma plataforma de forensics que a Darktrace possui, nativa de nuvem, que roda dentro dos nossos produtos, que a gente consegue cobrir isso. Basicamente, o que a gente faz? Nós somos uma primeira empresa da indústria a conseguir, de maneira automatizada, realizar forensics de maneira em escala na nuvem. Eu consigo fazer isso até no modelo Deep Dive, analisando disco, memória, captura de container e qualquer outro dispositivo que roda teoricamente dentro da própria nuvem, fazendo investigação de maneira massiva. E isso ajuda muito a gente a conseguir fortalecer como as nossas camadas de segurança e como o nosso time, teoricamente, ele opera. O que a gente consegue fazer, basicamente? A gente faz uma automação, porque a gente consegue preservar as evidências. Imagina que você tem um ambiente que é multi-cloud, Azure, AWS, GCP, por exemplo, e eu estou fazendo uma observabilidade de segurança em todo o contexto de todas as minhas nuvens. Imagina você ter um incidente que ele foi tratado, investigado, triado e automatizado, que os nossos produtos já fazem isso por padrão. Mas imagina ter um incidente e você conseguir, de maneira automatizada, conseguir capturar e preservar aquela evidência. Então isso é algo muito rico, porque quando você precisa voltar para um incidente que já aconteceu, principalmente por uma violação, isso acaba sendo um ponto super positivo. Outra coisa, eu sou proativo, ou seja, eu consigo capturar a forensic no momento zero, no momento que ele acontece, e ele roda de maneira automatizada. A partir do momento que você consegue ativar isso, você não precisa dar um clique justamente para você chegar lá e pegar e capturar. Ele faz isso de maneira automatizada e sempre quando ele gera um determinado tipo de ataque acaba sendo novo. Uma coisa que é legal, eu consigo identificar, basicamente, ele ajuda você a montar a causa raiz, que é um dos principais problemas. Como que aquele ataque começou, por que ele começou, qual vulnerabilidade foi explorada, como que aquele ataque surgiu. Então eu consigo identificar e fazer um timeline de trás para frente para justamente identificar aquilo que estava acontecendo. E o deployment é rápido, ou seja, a partir do momento que eu já estou observando todo o tráfego normal que está acontecendo dentro da própria nuvem e faço essa triagem de maneira automatizada, eu já consigo ter esse deployment muito rápido e eu tenho isso praticamente na minha mão. Se a gente olhar como funciona basicamente, né, olhando essa questão de forensics, no dia a dia isso acaba sendo um pouco complexo. Se a gente for pensar do modelo tradicional, a gente tem o tempo de detecção, depois o tempo que eu preciso revisar aquela severidade daquele incidente que teoricamente aconteceu, confirmar se é falso positivo ou não. Eu preciso, teoricamente, pedir acesso a determinados dispositivos, determinados logs, que isso gera um determinado tipo de tempo. Então, ele acaba passando por um ciclo que é normal dentro de uma forense digital, pensando em resposta a incidente, que ele leva muito tempo. Com o Darktrace, com esse modo já é diferente, ou seja, eu transformo todo esse tempo que eu levo minutos, horas, um trabalho árduo, em questões de minutos praticamente, porque teoricamente eu já tenho isso de maneira muito automatizada. Então eu consigo pegar desde a parte de detecção, coleta do dado, investigação e até ter a resposta de maneira autônoma. Então isso traz uma agilidade muito importante para o nosso dia a dia. O Forensics, ele transforma como a gente enxerga o ambiente de nuvem. Então a gente consegue fazer a automatização de maneira muito rápida da questão da triagem dos alertas que acontecem em nuvem, seja para Azure, AWS, GCP. Eu consigo fazer uma investigação profunda, então analiso não só log, mas o estado de comportamento da CPU,
da memória, da conformidade dos acessos, dos pacotes que trafegam, da maneira como aquela aplicação ela foi teoricamente detectada. E um ponto importante, eu também consigo capturar isso quando eu tenho ambientes efêmeros. Então, ou seja, se um time de negócio subiu um determinado tipo de evento, ou um tipo de dispositivo, que ele subiu ali por 1, 2, 3, 4, 5 horas e aconteceu um incidente, eu já capturo isso. Então eu consigo suportar inclusive esses ambientes, que é algo que traz bastante valor. E eu consigo trazer os insights muito práticos, ou seja, a questão de um clique, o analista consegue teoricamente baixar e consegue verificar basicamente todo aquele timeline de tudo que aconteceu. Isso traz uma robustez, uma aceleração para o meu negócio, que ele é muito rápido. E eu consigo suportar praticamente qualquer tipo de asset. E a interface do produto praticamente ela é super amigável, a integração é super simples. Então isso traz para a gente uma aceleração muito grande. Cobre várias essas lacunas que teoricamente eu dou uma aceleração e eu dou uma roupagem diferente para o time do SOC. Então fica um convite para todos, tá? Nós estamos aqui no evento com o nosso stand, nós temos demo, temos algumas apresentações e que fica um convite para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre essa nova abordagem e como que a gente pode conseguir ajudar a aceleração do SOC, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado a todos aí pela presença.